Semeando o amor a Deus à luz de Enoque. O texto bíblico, Gênesis capítulo 5, de 20 a 24. Abre aspas. E foram todos os dias de Jered 962 anos. E morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Fecha aspas. A ideia central desse texto, abre aspas, Deus para si o tomou, verso 24. O texto pano de fundo para esta reflexão é, abre aspas, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede quanto o amava. Fecha aspas. João, capítulo 11, de 35 a 36. A minha tese para esta reflexão é, mais do que falar sobre o amor de Deus para as pessoas, será em nossa manifestação de amor a Ele que poderemos influenciá-las a, assim também, a viver. Encerrada a série de reflexões bíblicas sobre o tema Aprendendo com os Anjos, proponho agora uma nova série diante do nosso tema principal deste ano, que é Tempo de Semear, que dou o nome a essa nova série de Semeando o Amor a Deus na perspectiva de aprender a viver e contagiar neste momento não o amor de Deus para conosco, mas sim do nosso amor para com Ele. Para isso, revisitaremos alguns personagens bíblicos que, em minha ótica, foram indivíduos que suas vidas foram marcadas pelo amor que tinham para com Deus. Enquanto evangélicos, temos muito falado sobre o amor de Deus. E isto é bom, isso é maravilhoso. Porém, temos falado pouquíssimo sobre a perspectiva inversa, isto é, do nosso amor para com Ele. A Bíblia deixa claro de modo inequívoco que, assim como ao próximo, o amor a Deus é uma obrigação. Creio que se tornou assim não porque necessitasse Ele de ser amado por nós, mas porque nós, enquanto seres humanos, precisamos amar a Deus em primeiro lugar para sermos humanos e melhores, humanos de verdade. Por outro lado, Deus o coloca como obrigação para nós, para preservarmos a nós mesmos e aos nossos próximos, aos nossos semelhantes, a fim de que tenhamos uma melhor qualidade de vida. Entretanto, nem sempre foi uma obrigação, disse, a amá-lo. Nos primórdios da humanidade, a Bíblia registra a história desse personagem, deste homem, que escolheu entre todos os seus contemporâneos, aqueles da sua época, a viver uma vida em amor a Deus. Não há declaração formal deste personagem, ou de outros, ou mesmo do próprio historiador, de que ele amava a Deus. Entretanto, tal como os judeus que viram o choro de Jesus diante da tristeza da morte de seu amigo Lázaro, eles concluíram dizendo, abre aspas, vede o quanto o amava, fecha aspas. Eles estavam certos. Jesus realmente amava muito a Lázaro e a sua família. E foi observando o comportamento de Jesus que os judeus concluíram que ele o amava. E desta mesma forma,
Ao lermos a narrativa sobre este personagem em pauta, observamos o quanto ele viveu uma vida em amor a Deus. O amor a Deus pode vir à existência em nós, pelo menos, de 4 formas. Primeiro, por obediência ao mandamento. Abre aspas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Fecha aspas. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 5. Segundo, por consequência, abre aspas, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Fecha aspas. 1 João, capítulo 4, versículo de número 19. Terceiro, por uma dádiva divina, ainda que seja sempre uma dádiva divina, abre aspas, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, fecha aspas. Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Quarto lugar, por uma escolha voluntária, abre aspas. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus. Fecha aspas. Escolhe amá-lo. Deuteronômio capítulo 30, 19c e 20, a parte A. Pois bem, esse personagem viveu muito antes da lei mosaica que teceu a obrigação de amarmos a Deus. Ele não teve a objetividade de ter sido alvo do amor de Cristo para vivê-lo em consequência dele e muito menos a objetividade do derramamento do Espírito Santo. Sua vida, dentre tantas, foi de viver a escolha de amar a Deus, tal como está escrito lá em Gênesis 5, de 20 a 24. O texto que nós lemos. Os dias de Jered nasceu Matusalém, morreu. Enoque vive 65 anos e gera a Matusalém, o Marco. A partir daí, ele anda com Deus. Depois que ele gerou Matusalém, ele viveu 300 anos, ele gera filhos e filhas. E todos os dias, diz o versículo 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos. E o melhor, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Fecha aspas. Isso nos mostra, em primeiro lugar, que semear o amor a Deus deve ser uma escolha pessoal, voluntária, intensa e exclusiva. Por 2 vezes, no pequeno trecho desta breve narrativa, o escritor diz, abre aspas, e andou Enoque com Deus, versículo 22a, fechou aspas. Segundo, andou Enoque com Deus, versículo 24, a parte A. Andar aqui, nesse sentido, é mais do que fazer uma caminhada a pé. Andar em Enoque é simbólico, é figurado, que expressa mais do que um trecho, mas sim uma amplitude total de modos de vida, modo de viver. O que ama a Deus de verdade não quer simplesmente passar alguns minutos, alguns momentos com Deus. Ele quer viver aspirando, expirando a presença, a companhia divina o tempo todo. Não há uma outra escolha em amor maior e delineador da vida a não ser a presença e o seu estilo de vida que não seja orientado para Deus. Tudo que vive ou faz é assim, procede para o seu objeto amado, para agradá-lo. O texto mostra que o marco de sua escolha foi o nascimento do seu filho, Matusalém. Não diz que foi esse o motivo de sua escolha, porém demonstra que amar a Deus
não é uma condição genética, natural, hereditária, mas uma maturidade. Foi aos 65 anos que ele escolheu viver uma vida de exclusividade para Deus. E a partir desta escolha, não se identifica outra coisa na vida desse que ama a Deus que não seja essa. Onde está Enoque? Resposta: está com Deus. E não é um eufemismo, mas é algo literal, é em carne e ossos de verdade, de vida. Tudo que ele faz, aspira, expira, fala, é voltado para Deus. Ainda que o cantar, o poetizar ou fazer algo para Deus seja meios de demonstrar o nosso amor para com Ele, não são essas coisas que, em primeiro lugar, evidenciarão o nosso amor para com Ele. Um ateu pode cantar lindamente músicas para Deus. Pode poetizar, até mesmo promover alguma ação, quem sabe até pregar. Homens que amam a Deus. Precisa ser diferente. Sua conduta diária em relacionamento para com Deus, que vive o nosso amor para com Ele o tempo todo. Alguém disse assim: devemos amar a Deus mesmo que Ele nos mande para o inferno. Em Enoque, leríamos bem diferente isso. Amo tanto a Deus que em hipótese alguma me veria longe dele, nem neste tempo presente, nem em toda a eternidade. O amor vivencial para com Deus, portanto, não é, em primeiro lugar, uma obrigação, é uma escolha voluntária, intensa e exclusiva. Em segundo lugar, devemos semear o amor a Deus por uma escolha pessoal, voluntária, intensa e simbiótica. Abre aspas. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Fecha aspas, Gênesis 5, versículo de número 24. Abre aspas também. A simbiose pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes. Seja essa relação benéfica para ambos os indivíduos envolvidos ou não. Fecha aspas. Wikipédia. Tratando, porém, de uma relação simbiótica em amor, essa associação é benéfica para ambos os lados. Se é que podemos usar esse aspecto ser benéfico para Deus, sabendo-se que Deus não necessita de benefício algum, uma vez que é um ser autoexistente, Deus é perfeito, não precisa de nada. Porém, em sua bondade, nos deixa pensar que podemos beneficiá-lo. A escolha voluntária em amor no servo de Deus deve ser tão intensa que a fala de um se confunde com a do outro, que a vida de um se confunde com a do outro. A observação do historiador foi, abre aspas, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Ao contrário do marco de quando ele tomou a iniciativa de andar com Deus, que foi o nascimento do seu filho chamado Matusalém, não há o marco do momento em que ele fora arrebatado. Tal como foi o momento do arrebatamento do profeta Elias, com a separação da carruagem de fogo e o redemoinho que o levou ao céu. Ele andou tão intensamente com Deus que o texto inspira-me a pensar que se tornou invisível. Ao contrário de muitos que querem aparecer, às vezes mais mesmo do que o próprio Deus. Onde está Enoque? Procure onde Deus está e você vai o encontrar. Aquele que toma a decisão voluntária de amar intensamente a Deus nessa relação simbiótica,
há de procurar estar onde Deus está atuando, ou mesmo procurar estar onde Deus quer atuar. Não querendo tomar o lugar dele, evidentemente, mas levando a sua mensagem, o seu socorro, a sua graça, o seu favor, onde Deus quer levar. A esta altura, alguns estudiosos da Bíblia já têm o seu coração e sua mente latejando pelo Novo Testamento. Mas precisamente na dedicação do apóstolo Paulo, que em sua maturidade espiritual declarou assim, abre aspas, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fecha aspas. Gálatas 5, Gálatas 2, 20. Portanto, quando se tem uma relação voluntária, intensa e simbiótica em amor a Deus, a vida já não é a nossa vida, a vontade já não é mais a nossa vontade, os sonhos já não são os nossos sonhos que importam. Tudo isso só se fará como resultado do nosso amar a Deus se manifestar claramente a vontade de Deus. Percebe? O poeta evangélico Joia Júnior escreveu assim, abre aspas, não a minha vontade, mas a tua. Não os meus caminhos, mas os teus. Que eu comece uma nova caminhada, pensando segundo a vontade de Deus. Pensando segundo a vontade de Deus. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Que só vivo segundo a vontade de Deus. Seja a tua palavra como estrela que brilhou lá na pátria dos judeus. E que eu fale de Cristo a todo mundo, agindo segundo a vontade de Deus. Agindo segundo a vontade de Deus.